A mendiga negra humilhada pelo milionário depois de cena chocante no reality show. Era uma tarde quente em São Paulo. O sol queimava as calçadas e as pessoas andavam apressadas, mergulhadas em seus próprios mundos. No meio daquela cidade frenética, Lúcia, uma mulher negra sem teto, enfrentava mais um dia difícil. Ela se sentava em um canto da rua, seu olhar atento a cada movimento, a cada olhar que desviava dela com desprezo. Um dia comum, até que um giro inesperado do destino mudaria tudo. O zumbido do celulares tomou conta do ambiente quando a coletiva de imprensa do famoso milionário Henrique começou no luxuoso hotel. Ele, um homem de terno perfeitamente alinhado, se despedia de seu passado humilde com um sorriso arrogante. Essas pessoas escolhem viver assim, disse ele, apontando para um vídeo de Lúcia caminhando pelas ruas. Seu tom era carregado de desdém. Ria em um jogo de poder insensível. O ar ficou pesado. O murmurinho da multidão que o cercava cedo se transforma. Lá estava ela, em um vídeo que fazia o mundo inteiro sentir a revolta pulsar como um tambor. A dor de Henrique e sua arrogância, julgados aos pés de quem não tinha nada. A humilhação caiu sobre Lúcia, mas em meio a tudo isso, ela sentiu uma centelha dentro de si. Em vez de se deixar abater, decidiu que era hora de agir. Se o mundo havia, então ela usaria isso a seu favor. Nos dias que se seguiram, Lúcia começou a infiltrar-se nos circuitos sociais em que Henrique se movia. Ao escavar em sua vida, descobriu que ele era filho de um ativista social desaparecido. Alguém que, muitos anos atrás, pregou a igualdade e a justiça, cruzando seu caminho de forma inesquecível. As peças desse quebra-cabeça começaram a se encaixar, revelando as tristes intersecções que ligavam suas vidas. Ao mesmo tempo, Lúcia planejava expor as fraudes do banco que Henrique representava. Um gigante insensível que se beneficiava da desigualdade e do sofrimento de muitos. Era uma luta de Davi contra Golias. Lúcia olhava para a tela de seu celular, o vídeo de Henrique ainda rolando, a revolta das redes sociais pulsando como um coração acelerado. A escolha que tinha pela frente era imensa. Seguir pelo caminho da vingança ou buscar a verdade, que poderia libertá-la. O que Henrique realmente sabia sobre seu passado? E mais importante, como suas ações iriam ecoar não apenas em seus vidas, mas no futuro de tantos outros. E, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. A escolha estava diante dela, mas algo a fez hesitar. Uma notificação, um novo vídeo. O título fazia seu estômago revirar, uma surpresa do passado. Ela clicou e a tela iluminou sua expressão, revelando um evento inesperado. As imagens estavam embaçadas, mas Lúcia conseguia reconhecer os rostos. Ali, na tela, estava Henrique, não em sua pose de milionário arrogante, mas em meio a uma manifestação, um jovem cheio de esperança, cercado por pessoas que gritavam por direitos. O coração dela disparou. A voz de Henrique ecoava. Não vamos parar enquanto houver desigualdade. Meu pai lutou por um futuro melhor, e eu seguirei seu legado. O vídeo prosseguia e de repente Lúcia sentiu um aperto no peito. Uma mulher apareceu ao lado de Henrique. O olhar dela parecia tão familiar, tão intenso. Quando a câmera focou, Lúcia ficou em choque. Era Nena, sua velha amiga do Adrigo,
alguém que tinha se dispersado durante os anos difíceis. Mas era mais do que isso. A expressão de Nena era de profunda dor e medo, enquanto olhava diretamente para a câmera. As palavras rápidas saíram de sua boca. Henrique, você não pode esquecer de onde veio. Não se deixe levar pelo poder. A conexão irritou Lúcia como um trovão. Nena e Henrique estavam ligados, mas de um jeito que ela nunca esperaria. O coração dela batia fortemente quando, nas últimas imagens do vídeo, Nena se virou e apontou para um quarteirão específico da cidade. A verdade está escondida lá. Você precisa saber! Gritou, desesperada. E, de repente, o vídeo travou. O que aconteceu com ela? O que havia naqueles quarteirões? Desesperada, Lúcia decidiu investigar. Precisava entender como Nena se meteu no meio disso e o que Henrique sabia. Ela saiu em direção ao ponto que Nena havia indicado. As ruas de São Paulo pareciam um labirinto, mas a determinação a movia. Cada passo que dava a levava mais perto daquela verdade ocultada. Lúcia chegou a um barracão abandonado. Suas mãos tremiam, não só pelo medo, mas pela expectativa. O lugar tinha cheiro de mofo e abandono. As janelas quebradas pareciam olhos que observavam, e a luz entrava em feixes tristes. No meio do caos, uma caixa estava posicionada como um troféu esquecido. Eu abriria? O nó na garganta crescia. Mas antes que pudesse tomar uma decisão, ouviu um barulho atrás de si e seu corpo congelou. O que você está fazendo aqui? Olá, perguntou uma voz familiar. Lúcia virou. Seu coração parou. Era Henrique, com a expressão de quem havia encontrado um fantasma. Eu vim buscar a verdade. Ela respondeu, a voz falhando. Ele se aproximou, sua expressão agora desprovida da arrogância habitual. Havia medo em seus olhos, mas também uma determinação estranha. Você não deveria estar aqui. Isso não é coisa para você, disse ele, quase rosnando. A tensão no ar era palpável. O que Henrique sabia? Por que ele parecia mais vulnerável agora? Lúcia se sentiu dividida, a luta pela verdade colidindo com sua história com ele. O que você tem a ver com Nena? O que está acontecendo aqui? Ela gritou, a voz ecoando pelas paredes do barracão. As palavras dele a surpreenderam. Nena, ela sabe mais do que você imagina. Ela está envolvida nessa história. Uma história que você não está pronta para ouvir. A revelação a deixou em choque. O que realmente unia todos eles? Olhando nos olhos de Henrique, a certeza começou a se esvair. A luta por justiça estava se transformando em um conflito íntimo. Amor e traições entrelaçados de formas que Lúcia nunca sonhou. A escolha já não era clara. O passado, o presente, tudo começava a se confundir diante dela. O azulejo do chão se torcia sob seus pés. E com um último olhar para Henrique, Lúcia se perguntava, essa batalha vai mesmo valer a pena? O ar parecia pesado, e a noite envolveu-os como um manto escuro. A verdade e toda sua carga estava prestes a ser revelada. Lúcia se sentiu paralisada, o olhar fixo em Henrique. A tensão era palpável, a expectativa no ar quase sufocante. As palavras dele ainda ecoavam em sua mente. Nena, ela sabe mais do que você imagina. O que significava? O que a amiga poderia ter a ver com tudo aquilo? Um barulho súbito quebrou o silêncio do barracão. Um estalo agudo, seguido por uma sombra que cruzou a porta arrombada. Lúcia e Henrique se viraram, a adrenalina disparando em seus corações. E então, do nada, os gritos. Uma figura emergiu das sombras. Um homem robusto, de rosto marcado e expressão furiosa. Onde você está, Henrique? Ele gritou, os olhos pulsando de raiva. Era Bruno, um rival de Henrique, alguém do passado que ele tentava esconder. Bruno? Lúcia sussurrou, confusa. O que você está fazendo aqui? Eu sabia que você não ia se afastar da sua vida antiga. Você deveria ter desaparecido, se colocado a salvo.
Bruno rosnou, as palavras cortantes como facas. Ele segurava uma arma, e o brilho metálico fez Lúcia prender a respiração. Henrique hesitou, o semblante agora branco. Isso não é como você pensa, Bruno. Nós podemos resolver isso de outra forma, ele quase implorou. Mas as mãos de Bruno tremiam ao redor da arma, e o cheiro de desespero impregnava o ar. Resolver? Bruno bufou, rindo com desprezo. Você acha que pode fugir do que fez? Pensei que você tivesse mais coragem. Agora você está nas mãos dela. Apontou para Lúcia, que sentia cada batida do seu coração como um tambor. E a tensão subiu. Lúcia olhou de Henrique para Bruno e o nó na garganta a impediu de respirar. O que estava acontecendo? Os dois homens estavam envolvidos em algo muito maior do que ela imaginava. Uma disputa que superava o que ela havia aprendido até agora. Escuta, Bruno, não precisa fazer isso. Lúcia interveio, despertando em si a coragem que pouco a pouco estava se formando. Ninguém precisa se machucar. O que quer que esteja acontecendo, podemos resolver. Mas as palavras dela não pareciam impactar Bruno. Ele se aproximava, os olhos cheios de fumaça de um passado obscuro. Você não sabe a verdade, não é? Eu sei como você o ajudou e como você se escondeu quando ele estava a ponto de ser pego. Sua amiga, Nena, ela pagou o preço por você. A revelação atingiu Lúcia como um soco no estômago. O que Bruno estava insinuando? Ela sempre soube que Nena enfrentava dificuldades, mas o que isso significava para ela? O passado que sempre tentara esquecer estava voltando com toda a força. Você mentiu, Lúcia. Você tinha que estar ciente do que estava acontecendo. Você não poderia ter se esquivado, não quando sua amiga estava em perigo. Bruno gritou, a arma apontada, o gatilho quase pressionado. Parei de esconder. Lúcia disparou, suas palavras saindo bruscamente. A verdade não é só minha e não vai ser abafada por medos passados. Mas antes que pudesse terminar, um estrondo ecoou e tudo ficou em silêncio. Alguém havia arrombado entrou. Entraram ao menos 3 figuras, rostos cobertos com máscaras, armados e prontos para finalizar o que parecia ser um embate há muito tempo aguardado. Bruno, tempo de acabar com isso! Uma voz ordenou, e o mundo de Lúcia começou a desmoronar. A realidade se despedaçava ao seu redor. Tudo o que pensava saber se desvanecia, e ela estava no meio de uma tempestade que não conseguiria controlar. Com a mão tremendo, ela olhou para Henrique. O que mais ele escondia? E quem eram aqueles que agora irromperam em sua vida, decidindo o destino de todos ali? O silêncio do barracão se tornou ensurdecedor, e a única certeza que Lúcia tinha era que a verdade não era o que parecia. A história desses homens, de Nena, de suas vidas, estava prestes a ser revelada, mas a um custo muito alto. E ao olhar para Henrique, ela percebeu que nem ele sabia a profundidade da escuridão que o cercava. O que mais estava por vir? Quantas verdades seriam reveladas naquele lugar desprezado? Lúcia se sentiu paralisada, o olhar fixo em Henrique. A tensão era palpável, a expectativa no ar quase sufocante. As palavras dele ainda ecoavam em sua mente. Nena, ela sabe mais do que você imagina. O que isso significava? O que a amiga poderia ter a ver com tudo aquilo? Um barulho súbito quebrou o silêncio do barracão. Um estalo agudo, seguido por uma sombra que cruzou a porta arrombada. Lúcia e Henrique se viraram, a adrenalina disparando em seus corações. Uma figura emergiu das sombras. Um homem robusto, de rosto marcado e expressão furiosa. Onde você está, Henrique? Ele gritou, os olhos pulsando de raiva. Era Bruno, um rival de Henrique, alguém do passado que ele tentava esconder. Bruno? Lúcia sussurrou, confusa. O que você está fazendo aqui? Eu sabia que você não ia se afastar da sua vida antiga. Você deveria ter desaparecido, se colocado a salvo. Bruno rosnou.
as palavras cortantes como facas. Ele segurava uma arma, e o brilho metálico fez Lúcia prender a respiração. Henrique hesitou, o semblante agora branco. Isso não é como você pensa, Bruno. Nós podemos resolver isso de outra forma. Ele quase implorou. Mas as mãos de Bruno tremiam ao redor da arma, e o cheiro de desespero impregnava o ar. Resolver? Bruno bufou, rindo com desprezo. Você acha que pode fugir do que fez? Pensei que você tivesse mais coragem. Agora, você tá nas mãos dela, apontou para Lúcia, que sentia cada batida do seu coração como um tambor. E a tensão subiu. Lúcia olhou de Henrique para Bruno, e o nó na garganta a impediu de respirar. O que estava acontecendo? Os dois homens estavam envolvidos em algo muito maior do que ela imaginava. Uma disputa que superava o que ela havia aprendido até agora. Escuta, Bruno, não precisa fazer isso. Lúcia disparou, despertando em si a coragem que pouco a pouco estava se formando. Ninguém precisa se machucar. O que quer que esteja acontecendo, podemos resolver. Mas as palavras dela não pareciam impactar Bruno. Ele se aproximava, os olhos cheios de fumaça de um passado obscuro. Você não sabe a verdade, não é? Eu sei como você o ajudou e como você se escondeu quando ele estava a ponto de ser pego. Sua amiga Nena, ela pagou o preço por você. A revelação atingiu Lúcia como um soco no estômago. O que Bruno estava insinuando? Ela sempre soube que Nena enfrentava dificuldades, mas o que isso significava para ela? O passado que sempre tentara esquecer estava voltando com toda a força. Você mentiu, Lúcia. Você tinha que estar ciente do que estava acontecendo. Você não poderia ter se esquivado, não quando sua amiga estava em perigo. Bruno gritou, a arma apontada, o gatilho quase pressionado. Parei de esconder! Lúcia disparou, suas palavras saindo bruscamente. A verdade não é só minha, e não vai ser abafada por medos passados. Mas antes que pudesse terminar, o estrondo ecoou e tudo ficou em silêncio. Alguém havia arrombado a porta. 3 figuras entraram, rostos cobertos com máscaras, armados e prontos para finalizar um embate que parecia já ter sido decidido. Bruno, o tempo de acabar com isso chegou. Uma voz ordenou. O relógio parecia parar. O mundo de Lúcia começou a desmoronar. Todos ali estavam jogados em um jogo de poder que nem ela, nem Henrique compreendiam. Bruno deu um passo para trás, confuso. O que vocês querem? Isso não tem nada a ver com eles. Você tá no meio disso, Bruno, respondeu um dos mascarados, tirando uma foto de um celular. Estamos presos em um ciclo, e você sabe onde Nena está. Mande-a vir e podemos acabar com isso. A revelação apunhalou Lúcia. Nena estava viva. A amiga que ela pensou ter perdido. O que vocês querem dela? Lúcia gritou. O desespero em sua voz, tão claro quanto o medo. Ela sabe mais do que deveria. E agora, devido às suas escolhas, a vida dela está em risco, disse o mascarado com uma frieza cortante. Você terá que decidir, Lúcia. Vai continuar se escondendo ou irá atrás da verdade que sua amiga tem? O chão tremia sob os pés dela. Lúcia olhou para Henrique. Ele estava tão desorientado quanto ela. O que mais estavam escondendo? A verdade não era apenas uma questão de vingança ou justiça agora, mas também de salvar Nena. Essa batalha pode nos levar a perdas maiores do que imaginamos. Henrique disse, a voz trêmula. Lúcia sentiu um aperto no peito. Precisamos ir atrás dela. Não posso deixar que esse jogo a consuma. Somou Lúcia, determinada. Mas uma parte dela tremia com a incerteza do que encontraria. As sombras que cercavam seus amigos não eram apenas relegadas ao passado. Elas voltavam, mais sombrias do que nunca, agora que o cerco se fechava. O futuro que se desenhava diante dela parecia um abismo, e Lúcia sabia que a única opção era saltar de cabeça. Para cada verdade revelada, uma nova mentira poderia surgir, e a única certeza era a incerteza em que estavam todos imersos. Assim, com o coração pulsando e a mente confusa, Lúcia olhou para o grupo mascarado, e a maior dúvida de todas a consumia. Estaria pronta para enfrentar?
A tensão era palpável, a expectativa no ar quase sufocante. As palavras dele ainda ecoavam em sua mente. Nena, ela sabe mais do que você imagina. O que isso significava? O que a amiga poderia ter a ver com tudo aquilo? Um barulho súbito quebrou o silêncio do barracão. Um estalo agudo, seguido por uma sombra que cruzou a porta arrombada. Lúcia e Henrique se viraram, a adrenalina disparando em seus corações. Uma figura emergiu das sombras. Um homem robusto, de rosto marcado e expressão furiosa. "Onde você está, Henrique?" ele gritou, os olhos pulsando de raiva. Era Bruno, um rival de Henrique, alguém do passado que ele tentava esconder. "Bruno?" Lúcia sussurrou, confusa. "O que você está fazendo aqui? Eu sabia que você não ia se afastar da sua vida antiga. Você deveria ter desaparecido, se colocado a salvo." Bruno rosnou, as palavras cortantes como facas. Ele segurava uma arma, e o brilho metálico fez Lúcia prender a respiração. Henrique hesitou, o semblante agora branco. "Isso não é como você pensa, Bruno. Nós podemos resolver isso de outra forma." Ele quase implorou. Mas as mãos de Bruno tremiam ao redor da arma, e o cheiro de desespero impregnava o ar. "Resolver?" Bruno bufou, rindo com desprezo. "Você acha que pode fugir do que fez?" Pensei que apontou para a Lúcia, que sentia cada batida do seu coração como um tambor. E a tensão subiu. Lúcia olhou de Henrique para Bruno e o nó na garganta a impediu de respirar. O que estava acontecendo? Os dois homens estavam envolvidos em algo muito maior do que ela imaginava. Uma disputa que superava o que ela havia aprendido até agora. "Escuta, Bruno, não precisa fazer isso." Lúcia disparou, despertando em si a coragem que pouco a pouco estava se formando. "Ninguém precisa se machucar. O que quer que esteja acontecendo, podemos resolver." Mas as palavras dela não pareciam impactar Bruno. Ele se aproximava, os olhos cheios de fumaça de um passado obscuro. "Você não sabe a verdade, não é? Eu sei como você o ajudou e como você se escondeu quando ele estava a ponto de ser pego. Sua amiga, Nena, ela pagou o preço por você." A revelação atingiu Lúcia como um soco no estômago. O que Bruno estava insinuando? Ela sempre soube que Nena enfrentava dificuldades, mas o que isso significava para ela? O passado que sempre tentara esquecer voltava com toda a força. "Você mentiu, Lúcia. Você tinha que estar ciente do que estava acontecendo. Você não poderia ter se esquivado, não quando sua amiga estava em perigo." Bruno gritou, a arma apontada, o gatilho quase pressionado. "Parei de esconder." Lúcia disparou, suas palavras saindo bruscamente. "A verdade não é só minha, e não vai ser abafada por medos passados." Mas antes que pudesse terminar, um estrondo ecoou, e tudo ficou em silêncio. Alguém havia arrombado a porta. 3 figuras entraram, rostos cobertos com máscaras, armados e prontos para finalizar um embate que parecia já ter sido decidido. "Bruno, o tempo de acabar com isso chegou." Uma voz ordenou. O relógio parecia parar. O mundo de Lúcia começava a desmoronar. Todos ali estavam jogados em um jogo de poder que nem ela, nem Henrique compreendiam. Bruno deu um passo para trás, confuso. "O quê? O que vocês querem? Isso não tem nada a ver com eles." "Você está no meio vice, Bruno," respondeu um dos mascarados, tirando uma foto de o celular. "Estamos presos em um ciclo, e você sabe onde Nena está. Mande-a vir e podemos acabar com isso." A revelação apunhalou Lúcia. Nena estava viva. A amiga que ela pensou ter perdido. "O que vocês querem dela?" Lúcia gritou, o desespero em sua voz tão claro quanto o medo. "Ela sabe mais do que deveria. E agora, devido às suas escolhas, a vida dela está em risco," disse o mascarado com uma frieza cortante. "Você terá que decidir, Lúcia. Vai continuar se escondendo ou irá atrás da verdade que sua amiga tem?" O chão tremia sob os pés dela. Lúcia olhou para Henrique. Ele estava tão desorientado quanto ela. O que mais estavam escondendo?
A verdade não era apenas uma questão de vingança ou justiça agora, mas também de salvar Nena. Essa batalha pode nos levar a perdas maiores do que imaginamos, Henrique disse, a voz trêmula. Lúcia sentiu um aperto no peito. Precisamos ir atrás dela. Não posso deixar que esse jogo a consuma, somou Lúcia determinada. Mas uma parte dela tremia com a incerteza do que encontraria. As sombras que cercavam seus amigos não eram apenas relegadas ao passado. Elas voltavam, mais sombrias do que nunca, agora que o cerco se fechava. Vocês não compreenderam ainda? A voz do mascarado reverberou cortante. Se não conseguirem encontrar Nena, ela será eliminada. E vocês também. Um grito interrompeu o diálogo. Uma mulher entrou, rosto familiar aparecendo. Era Nena, mas tão diferente de antes. Olhos apavorados e esgotados, e um mar de desespero que fez o coração de Lúcia parar. Nena! Ela chamou, mas de repente o ar se encheu de uma nova realidade. Nena olhou para Lúcia, e em seus olhos havia uma mistura de medo e traição. Lúcia, não acredite neles! Você não sabe o que está em jogo aqui. Lúcia ficou parada. O que Nena estava insinuando? O peso das palavras ecoou em sua mente. Os olhos de Nena refletiam um secreto que Lúcia nunca esperou. A amizade poderia ter sido uma mentira? A tensão aumentou e Lúcia, sentindo todo o seu mundo desmoronar, gritou. O que você quer dizer com isso? O que você escondeu de mim? E no meio do clamor, a verdade começou a se desenrolar. A lâmpada acima deles começou a piscar, cada estalo como um tambor, revelando não apenas a luta por justiça, mas uma rede de mentiras que poderia destruir tudo que Lúcia acreditava saber. O que mais estava em jogo? O que mais Nena sabia? E, principalmente, quem era Henrique de verdade? Lúcia ficou paralisada, o olhar fixo em Nena. A tensão subia como uma onda prestes a arrebentar. O que você quer dizer com isso? O que você escondeu de mim? Sua voz rachou ao ecoar as palavras, cheia de medo e raiva. Nena desviou o olhar, cerrando os punhos. Você realmente não sabe, Lúcia? Nós duas somos parte de algo muito maior. A interrupção de Nena pelo barulho de passos rápidos fazendo ecoar o chão fez o coração de Lúcia acelerar. Todos no barracão pareciam congelar. O mascarado mais próximo olhou para Nena, seus olhos frios como gelo. Cale-se! Não diga mais nada que possa complicar tudo. Ele estendeu a mão como se quisesse estrangular a própria verdade. Você não pode me silenciar! Nena gritou, e o desespero a impulsionou para frente. Lúcia, você precisa saber a verdade. Sobre você, sobre mim, sobre tudo. Nela viu um brilho de determinação. Algo que Lúcia nunca tinha visto antes. Mas havia algo mais. Algo obscuro e perigoso. O olhar de Nena então mudou. E ela estava quase sorrindo. O coração de Lúcia gelou. O que estava acontecendo? Você não entende, Lúcia. O plano não era apenas sobreviver. Era sobre poder. Nena continuou. Quase um sussurro. Mas a intensidade da declaração era como um trovão. Eu fui escolhida. E você também. Antes que Lúcia pudesse processar as palavras, um dos mascarados a interrompeu, sua voz cortante. Chega de joguinhos, Nena. O que sabemos é suficiente para acabar com todas vocês. Ele começou a puxar uma arma. Em um só movimento, Lúcia se lançou em direção a Nena, tentando proteger sua amiga. Henrique, que estava paralisado na porta, finalmente se mexeu, avançando para tentar conter a situação. Parem! Ninguém precisa de mais violência. Mas o apelo parecia ser em vão. Então tudo aconteceu em um turbilhão. O som de vidro quebrando cortou o ar como uma faca. Uma janela foi estilhaçada na parte de trás do barracão e uma fumaça espessa começou a invadir o espaço. Um carro disparou na rua, acelerando em direção ao barracão, seguido por sirenes de polícia ecoando ao fundo. Bruno gritou. O tempo está acabando. Precisamos sair agora. Lúcia gritou,
sentindo a adrenalina pulsar em suas veias. Mas o que Nena havia dito a confundia ainda mais. Escolhida? Poder? O que isso significava? A fumaça se espalhou rapidamente e Lúcia cobriu o rosto com o braço, tentando respirar. O caos se instalou. Henrique puxou Lúcia e tentou achar uma saída, mas Nena se virou, uma determinação feroz em seus olhos. Escutem! Nena gritou. Vocês não podem fugir da verdade. O futuro de todos está em jogo. Uma nova figura apareceu entre a fumaça, um homem usando um capuz. Sua presença era imponente. Chegou a hora, Nena, ele disse, a voz profunda deixando Lúcia arrepiada. As escolhas de cada um agora terão consequência. Nena sorriu. Eu estive esperando por isto. O plano finalmente pode começar. O coração de Lúcia afundou. O quê? Que plano? Seu cérebro girava, tentando juntar as peças. Ela sentiu como se estivesse perdendo o controle da própria vida. O homem de capuz acenou, e de repente, os outros mascarados começaram a mover-se como se estivessem sob um comando invisível. O ar estava pesado, e Lúcia, com medo, olhou para Henrique, que tinha uma expressão de pura incredulidade. A verdade não é apenas sobre a desigualdade, Lúcia, ele balbuciou. É sobre manipulação, ambição e alianças escondidas que nós nunca vimos. Nesse momento, o abalo de revelações explodiu dentro dela. O que estava acontecendo? Nena não era apenas uma amiga. Havia algo muito mais profundo, uma teia de segredos conectando-os. Agora, a fumaça parecia mais do que uma distração. Era um sinal de algo maior que se aproximava. Lúcia, Nena gritou, venha comigo. E nós podemos tomar nosso lugar no poder. Não há necessidade de lutar contra isso. Mas Lúcia não conseguia acreditar em suas palavras. As luzes da polícia piscavam do lado de fora. A saída parecia cada vez mais distante, em meio ao caos e à fumaça. Não, Lúcia respondeu. Sua voz prenhe de resistência. Eu não vou me juntar a você. Do outro lado, o homem de capuz aproximou-se, a sombra dele se mexendo como um predador sob presa. Então você se opõe à sua verdadeira natureza? Prepare-se para as consequências. Foi nesse instante que a tensão foi cortada como um fio frágil, e Lúcia percebeu que estava prestes a enfrentar não apenas um inimigo, mas todos os seus medos. As portas do barracão abriram-se de repente, revelando a luz ofuscante do dia. E enquanto a polícia entrava, Lúcia sentiu um frio na espinha. Era apenas o começo de uma luta muito maior. Uma luta que exigiria que ela não apenas enfrentasse os outros, mas a si mesma. E enquanto o tumulto se desenrolava, a única certeza no coração dela era que nada jamais seria o mesmo. O que realmente era? Nena. O que mais Nena tinha escondido? E principalmente até onde Lúcia estava disposta a ir para descobrir a verdade. Lúcia ficou paralisada, o olhar fixo em Nena. A tensão subia como uma onda prestes a arrebentar. O que você quer dizer com isso? O que você escondeu de mim? Sua voz rachou ao ecoar as palavras, cheia de medo e raiva. Nena desviou o olhar, cerrando os punhos. Você realmente não sabe, Lúcia. Nós duas somos parte de algo muito maior. O barulho de passos rápidos começou a preencher o barracão, fazendo o coração de Lúcia acelerar. Todos ali pareciam congelar. O mascarado mais próximo olhou para Nena, seus olhos frios como gelo. Cale-se. Não diga mais nada que possa complicar tudo. Ele estendeu a mão, como se tentasse silenciar a verdade a qualquer custo. Você não pode me silenciar, Nena gritou e o desespero a impulsionou para a frente. Lúcia, você precisa saber a verdade. Sobre você, sobre mim, sobre tudo. Os olhos de Nena brilhavam, uma determinação feroz ali, algo que Lúcia nunca tinha visto. Mas havia uma emoção indefinível, talvez um toque de loucura. O olhar dela então mudou, e ela parecia satisfeita. O coração de Lúcia gelou. O que estava acontecendo? Você não entende, Lúcia. O plano não era apenas sobreviver. Era sobre poder, Nena continuou, quase em um sussurro,
mas a intensidade das suas palavras era como um trovão prestes a estourar. Eu fui escolhida, e você também. Antes que Lúcia pudesse processar, um dos mascarados a interrompeu com a expressão tensa. Chega de jogos, Nena. O que sabemos é suficiente para acabar com todas vocês. Ele começou a puxar uma arma, a lâmina reluzente, parecendo dançar sob a luz. Em um só movimento, Lúcia se lançou em direção a Nena, tentando proteger sua amiga. Henrique estava na porta, perdido. Finalmente se mexeu para tentar conter a situação. Parem, ninguém precisa de mais violência. Mas o apelo parecia em vão. Então tudo aconteceu em um turbilhão. O som de vidro quebrando ecoou pelo espaço. Uma janela se estilhaçou, liberando uma fumaça espessa que começou a invadir o barracão. Um carro disparou na rua, um rugido ensurdecedor seguindo-se às sirenes da polícia que se aproximavam. Merda! Bruno gritou despavorido. O tempo está acabando! Precisamos sair agora! Lúcia gritou, sentindo a adrenalina pulsar pela sua corrente sanguínea. Mas o que Nena disse a confundia ainda mais. Escolhida? Poder? O que isso significava? A fumaça se espalhou rapidamente e Lúcia cobriu o rosto com o braço, tentando respirar. O caos tomou conta. Henrique puxou Lúcia, tentando encontrar uma saída, mas Nena se virou, um brilho de estratégia em seus olhos. Escutem! Nena gritou. Vocês não podem fugir da verdade. O futuro de todos está em jogo. Uma nova figura surgiu da fumaça, um homem com capuz, sua presença imponente. Chegou a hora, Nena, ele disse, a voz profunda e autoritária, fazendo o coração de Lúcia disparar. As escolhas de cada um agora terão consequências. Nena sorriu com um brilho que fazia Lúcia achar aquilo perturbador. Estive esperando por isto. O plano finalmente pode começar. Que plano? Lúcia questionou. O espírito se achando perdido em um emaranhado de confusão. As luzes piscando da polícia do lado de fora pareciam agora tão distantes quanto as respostas que ela buscava. Nena, por favor, Lúcia sussurrou, seu coração despedaçando-se com dúvidas. Mas Nena apenas piscou, uma expressão de triunfo. Você não sabe o que está se desenrolando, não sabe? Tudo isso era uma encenação, um teste e você está finalmente dentro dele. A revelação atingiu Lúcia como uma tempestade. O que Nena estava dizendo? A voz do homem de capuz cortou a confusão. Atendemos ao pedido dela. Estamos prontos para fazer o que você não fez. As ordens vieram de cima e a cidade será nossa. Amigos e inimigos, o que tudo isso significava? O mundo de Lúcia começou a desmoronar. Você não pode estar falando sério. Lúcia gritou, a dor estourando como um vendaval em seu peito. E então a realidade veio como um impacto. Você trabalhou com eles? Nena não respondeu. A fumaça encheu o ar e um estrondo fez tudo tremer. Como sentidos em alta, Lúcia percebeu que a verdade de Nena, o que mais ela ocultava, poderia ser o maior golpe que ela já tinha recebido. As sombras começavam a se mover, e com um último olhar para o grupo mascarado, Lúcia sabia que o que realmente estava em jogo não era apenas uma luta de classes, mas uma trapaça de dimensões muito mais profundas. Muito mais do que ela poderia imaginar. Enquanto as portas se abriam, uma nova verdade light começou a despontar, e com ela o peso do que estava por vir. O que aconteceria se a cidade inteira estivesse, de fato, em jogo? Uma escolha fugaz para Lúcia. E a mente dela nunca esteve tão confusa. Lúcia ficou paralisada, o olhar fixo em Nena. A tensão subia como uma onda prestes a arrebentar. O que você quer dizer com isso? O que você escondeu de mim? Sua voz rachou ao ecoar as palavras, cheia de medo e raiva. Nena desviou o olhar.
cerrando os punhos. Você realmente não sabe? Nós duas somos parte de algo muito maior. O barulho de passos rápidos começou a encher o barracão, fazendo o coração de Lúcia acelerar. Todos ali pareciam congelar. O mascarado mais próximo olhou para Nena, seus olhos frios como gelo. Cale-se, não diga mais nada que possa complicar tudo. Ele estendeu a mão, como se tentasse silenciar a verdade a qualquer custo. Você não pode me silenciar! Nena gritou, e o desespero a impulsionou para frente. Lúcia, você precisa saber a verdade sobre você, sobre mim, sobre tudo. Os olhos de Nena brilhavam, uma determinação feroz ali, algo que Lúcia nunca tinha visto. Mas havia uma emissão indefinível, talvez um toque de loucura. O olhar dela então mudou, e ela parecia satisfeita. O coração de Lúcia gelou. O que estava acontecendo? Você não entende, Lúcia. O plano não era apenas sobreviver, era sobre poder. Nena continuou, quase em um sussurro, mas a intensidade das suas palavras era como um trovão prestes a estourar. Eu fui escolhida, e você também. Antes que Lúcia pudesse processar, um dos mascarados a interrompeu, com a expressão tensa. Chega de jogos, Nena. O que sabemos é suficiente para acabar com todas vocês. Ele começou a puxar uma arma, a lâmina reluzente parecendo dançar sob a luz. Em um só movimento, Lúcia se lançou em direção a Nena, tentando proteger sua amiga. Henrique estava na porta, perdido. Finalmente se mexeu para tentar conter a situação. Parem, ninguém precisa de mais violência. Mas o apelo parecia em vão. Então, tudo aconteceu em um turbilhão. O som de vidro quebrando ecoou pelo espaço. Uma janela se estilhaçou, liberando uma fumaça espessa que começou a invadir o barracão. Um carro disparou na rua. Um rugido ensurdecedor, seguindo-se as sirenes da polícia, que se aproximavam. Merda! Bruno gritou, despavorido. O tempo está acabando. Precisamos sair agora! Lúcia gritou, sentindo a adrenalina pulsar pela sua corrente sanguínea. Mas o que Nena disse a confundia ainda mais. Escolhida? Poder? O que isso significava? A fumaça se espalhou rapidamente e Lúcia cobriu o rosto com um braço, tentando respirar. O caos tomou conta. Henrique puxou Lúcia, tentando encontrar uma saída. Mas Nena se virou, um brilho de estratégia em seus olhos. Escutem! Gritou. Vocês não podem fugir da verdade. O futuro de todos está em jogo. Uma nova figura surgiu da fumaça. Um homem com capuz. Sua presença imponente. Chegou a hora, Nena, ele disse, a voz profunda e autoritária, fazendo o coração de Lúcia disparar. As escolhas de cada um agora terão consequências. Nena sorriu com um brilho que fazia Lúcia achar aquilo perturbador. Estive esperando por isto. O plano finalmente pode começar. Que plano? Lúcia questionou, o espírito se achando perdido em um emaranhado de confusão. As luzes piscando da polícia do lado de fora pareciam agora tão distantes quanto as respostas que ela buscava. Nena, por favor. Lúcia sussurrou, seu coração despedaçando-se com dúvidas. Mas Nena apenas piscou, uma expressão de triunfo. Você não sabe o que está se desenrolando, não sabe? Tudo isso era uma encenação, um teste, e você está finalmente dentro dele. A revelação atingiu Lúcia como uma tempestade. O que Nena estava dizendo? A voz do homem de capuz cortou a confusão. Atendemos ao pedido dela. Estamos prontos para fazer o que você não fez. As ordens vieram de cima, e a cidade será nossa. Amigos, inimigos, o que tudo isso significava. O mundo de Lúcia começou a desmoronar. Você não pode estar falando sério! Lúcia gritou, a dor estourando como um vendaval em seu peito. Você treinou para isso, Lúcia. Você foi escolhida assim como eu. Nena riu, mas a risada não tinha alegria. Apenas um eco de desespero e loucura. O homem de capuz se aproximou, e a expressão no seu rosto fez o coração de Lúcia disparar. Você não se lembrou dos seus verdadeiros aliados? Ah, Lúcia, você está tão cega. E naquele exato momento, tudo mudou.
Um clarão de luz cortou a fumaça e uma explosão ecoou. O barracão tremeu e as paredes começaram a desabar. A polícia finalmente havia invadido o local, sua luz iluminando o caos. Lúcia olhou para Henrique, que tinha a mesma expressão de horror. Ao redor, os mascarados começaram a recuar, mas a verdade estava clara. Nada seria como antes. O homem de capuz virou-se para Nena, uma expressão de traição em seu olhar. Você se esqueceu do mais importante, Nena. Você mesma fez este jogo muito pessoal. A voz dele cortou o ar como uma faca. Lúcia não conseguiu entender. Que jogo? Ela estava cercada por amigos que se tornaram estranhos, e estranhos que se tornaram amigos. E, acima de tudo, Nena estava no centro de tudo. A explosão de sentimentos fez o mundo parecer girar. Mas então, Lúcia viu algo que congelou seu sangue. A marca no pulso de Nena, uma tatuagem que nunca tinha reparado antes, semelhante à sua, mas com um detalhe diferente. Era um símbolo que ela tinha visto antes, em documentos de seu passado, algo ligado à sua própria família. As peças começaram a se encaixar de uma forma aterrorizante. O que mais Nena e aquele homem não estavam lhe contando? Lúcia sentiu um nó na garganta. A verdade estava mais próxima e mais distante ao mesmo tempo. A cidade, os jogos, a luta por poder. Tudo estava interligado, e Nena tinha sido uma vítima e uma manipuladora. O ambiente ao redor de Lúcia girou em um frenesi de luz e som, enquanto a janela da verdade começava a se abrir. E no tumulto, a única certeza que Lúcia tinha era que este não era o final, mas apenas o começo. O que mais estava prestes a ser revelado? A verdade estava prestes a explodir. E Lúcia sentiu que poderia ser o epicentro dessa catástrofe. Lúcia ficou paralisada, o olhar fixo em Nena. A tensão subia como uma onda, prestes a arrebentar. O que você quer dizer com isso? O que você escondeu de mim? Sua voz rachou ao ecoar as palavras, cheia de medo e raiva. Nena desviou o olhar, cerrando os punhos. Você realmente não sabe, Lúcia. Nós duas somos parte de algo muito maior. O barulho de passos rápidos começou a encher o barracão, fazendo o coração de Lúcia acelerar. Todos ali pareciam congelar. O mascarado mais próximo olhou para Nena, seus olhos frios como gelo. Cale-se, não diga mais nada que possa complicar tudo. Ele estendeu a mão, como se tentasse silenciar a verdade a qualquer custo. Você não pode me silenciar. Nena gritou e o desespero a impulsionou para frente. Lúcia, você precisa saber a verdade. Sobre você, sobre mim, sobre tudo. Os olhos de Nena brilhavam. Uma determinação feroz ali. Algo que Lúcia nunca tinha visto. Mas havia uma emoção indefinível. Talvez um toque de loucura. O olhar dela então mudou e ela parecia satisfeita. O coração de Lúcia gelou. O que estava acontecendo? Você não entende, Lúcia. O plano não era apenas sobreviver. Era sobre poder. Nena continuou, quase um sussurro. Mas a intensidade das suas palavras era como um trovão prestes a estourar. Eu fui escolhida, e você também. Antes que Lúcia pudesse processar, um dos mascarados a interrompeu, com a expressão tensa. Chega de jogos, Nena. O que sabemos é suficiente para acabar com todas vocês. Ele começou a puxar uma arma, a lâmina reluzente parecendo dançar sob a luz. No instante em que Lúcia se lançou em direção a Nena, um estrondo abalou o barracão. A porta arrombada se abriu com um impacto devastador. Era a polícia. Momentos de pânico assolavam o ambiente, e a fumaça começou a engolir a sala. Todos no chão. Uma voz firme cortou o ar. Lúcia olhou para Henrique, que gesticulava, buscando uma saída. Mas Nena estava paralisada, uma expressão de triunfo dançando em seu rosto. E foi nesse momento que tudo desmoronou. Um dos mascarados cometeu um erro. Ao tentar fugir, disparou a arma acidentalmente. O tiro ecoou como um trovão.
O tempo parecia parar. A bala encontrou seu alvo, Nena. Um instante de silêncio. A expressão de triunfo se transformou em pura incredulidade quando ela caiu no chão. Lúcia gritou, o coração despedaçado. O sangue começava a se espalhar, e a fumaça que entrava agora parecia um véu sombrio envolvendo a cena. As sirenes lá fora tornaram-se um lamento. Você mentiu, Nena! Como você pôde? Múcia se aproximou, o desespero tomando conta. Os outros mascarados foram dispersos, as adagas que seguravam agora apenas símbolos de um passado imutável. E ali estava Nena, ferida, mas com uma expressão que confundia. Você não entende, Lúcia. A voz dela mal saiu. Era para você estar comigo. Eu fiz isso tudo por nós. Você era uma escolha. Mas eu sou a verdadeira peça no tabuleiro. O chão parecia tremular sob os pés de Lúcia. A verdade parecia um labirinto impossível de decifrar. Peça, o que você está dizendo? Cada palavra se arrastava, a dor fisgando seu peito. Não era apenas a perda de Nena, mas a realidade distorcida de uma amizade que parecia ter sido construída sobre mentiras. Enquanto os policiais invadiam o espaço, as luzes azuis e vermelhas brilhavam, distorcidas pela fumaça. Lúcia olhou para o homem de capuz. Ele observava a cena com um sorriso sinistro. Agora o jogo começa de verdade. A revelação atingiu como uma bomba o que aquele homem sabia. Nena não era apenas uma amiga perdida. Havia uma trama muito maior em andamento. O coração de Lúcia batia descompassado, e a necessidade de entender fugia como fumaça entre os dedos. Então, como um raio, um dos policiais gritou: "Todos para fora, agora!" Mas antes que Lúcia pudesse se mover, viu Nena estender a mão na direção dela. "Lúcia, tudo ainda é possível. Lute!" A expressão nos olhos dela era um reflexo do que Lúcia não podia entender. "Ainda há tempo!" Nena sussurrou e, em seguida, o corpo dela colapsou, a vida escapando lentamente. Suas sirenes se tornaram um eco distante enquanto Lúcia corria, pulando sobre a dor. Deviam escapar, mas o que significava tudo isso? Uma verdade infiltrada em sombras estava prestes a se desdobrar. O que mais Nena não havia lhe contado? E agora, perdida em um jogo de poder, com o que Lúcia realmente estava prestes a se deparar. A única certeza que restava era o caos em torno dela, um vórtice sem fim. Lúcia sentia que o chão estava se desfazendo sob seus pés. Ela olhou para Nena, que estava em crise. O sangue se espalhava e o desespero era palpável. "Nena, não. O que você fez?" A pergunta escapou como um lamento. "Era tudo por você, Lúcia," Nena disse, com a voz fraca, mas com um brilho de determinação nos olhos. "Eu precisava que você soubesse da verdade. Fomos preparadas, e agora você precisa decidir." As luzes da polícia dançavam pela sala, revelando o caos em que todos estavam mergulhados. Os rostos dos policiais eram uma mistura de choque e foco. "Para a saída, agora!" um deles gritou, e tudo parecia girar. Lúcia começou a se mover, puxando Henrique, mas Nena gritou de novo: "Lúcia, o plano não é o que parece, e a verdade pode custar vidas." A expressão de Nena traía uma dor que ia além do físico. "Você foi escolhida para algo maior." "Maior?" Lúcia balançou a cabeça, confusa. Mas ao olhar nos olhos da amiga percebeu que ali havia uma guerra interna. "Nena, não podemos fazer isso!" A fumaça e o barulho tornavam tudo caótico. O barracão estava se transformando em um campo de batalha e a tensão era opressiva. Enquanto mais sirenes se aproximavam, uma pergunta passou pela mente de Lúcia. Quem realmente estava puxando as cordas nesse jogo? "Precisamos ir!" Henrique disse, interrompendo os pensamentos de Lúcia. Ela sabia que não poderiam ficar ali. Mas o cheiro do sangue era um lembrete não apenas do perigo, mas do que verdadeiramente estava em jogo. Com um golpe de adrenalina, Lúcia se virou para Nena. Um fio de conexão ainda existindo entre elas. "Prometa que vai lutar, independentemente do que acontecer. Não desista de nós." Os olhos de Nena
cheios de lágrimas, brilharam com um poder inesperado. Eu sempre estarei ao seu lado, Lúcia. Vá, lute pelo caminho que você acredita. Lúcia e Henrique correram para a saída, escutando os gritos dos policiais tentando controlar a situação. Nela já havia uma mudança, a determinação de não apenas sobreviver, mas de lutar contra todas as forças ocultas que a cercavam. Enquanto fugiam, o mundo do lado de fora parecia mais brilhante do que nunca. O sol estava se pondo, tingindo o céu de laranja. "O que nós fazemos agora?" perguntou Henrique, o rosto dele tenso. "Precisamos descobrir a verdade sobre Nena, sobre nós mesmas e sobre o que será de nós a partir daqui." Lúcia respondeu. A adrenalina ainda corria em suas veias, mas agora havia uma nova clareza. Suas vidas nunca mais seriam as mesmas. Então, algo a atingiu. "Nena e eu, há muito o que desvendar. Talvez esse jogo não termine aqui. Outras portas podem se abrir." Henrique olhou. A expressão dele mista a esperança e a incerteza. "Então, vamos continuar lutando. Vamos fazer isso juntos." E assim, o caminho diante dele se desenhava como um mistério, repleto de sombras e verdades a serem reveladas. Lúcia percebeu que, apesar do clima de incerteza, havia um fio de esperança entre eles. E essa jornada estava apenas começando. Agora é a sua vez de compartilhar esta jornada. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas, porque você precisa ficar por dentro do que vem a seguir. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo, espalhando esta mensagem importante. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este desfecho. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esta história incrível. Somente os verdadeiros.